Aeragan e Farshel, um planeta lindo com belas paisagens e um bioma complexo. Sua civilização sequer tinha dado os primeiros passos rumo à era industrial, mas definitivamente era um bom lar. Aqui, um casal cuidava de várias crianças que por algum motivo eram abandonadas em Aeragan e Farshel. Gray e Nick, um dia caminhando pela neve de volta para casa, ouviram sons de choro. Era uma criança sozinha na fina nevasca que com cautela foi pega pelo casal. Em seu berço só tinha um nome escrito em um papel que na língua antiga de Aeragan e Farshel significava arma carregada. Esse pequeno garoto cresceu bem e foi cuidado com carinho e a proteção de Gray e Nick, brincando feliz com seus irmãos. Embora todos viessem de lugares diferentes, agora eles pertenciam a este mesmo continente de Aeragan e Farshel. Com Gray, o arma carregada aprendeu sobre plantas, animais e rios. Nick ensinou a ele como domar cavalos e cuidar de ovelhas. Uma das coisas que o pequeno adorava fazer era cavalgar seguindo os riachos e sempre que possível acompanhar Nick enquanto guiava o gado para os campos ricos em águas e pastagens verdejantes sob o sol da manhã. Nick sempre cantava alto enquanto a luz brilhava sobre as nuvens reluzentes. Quando ouvia Nick levantar a voz na cantoria, ele abria a boca e soltava de forma firme e clara uma própria canção. Conforme dava o comando para seu potro ir mais rápido, a risada dele se propagava cada vez mais longe. O tempo se passou e a idade chegou. Aquelas pequenas crianças se tornaram adultas primorosas, enquanto Gray e Nick já estavam com as costas envergadas. Mas nosso foco aqui é somente naquele que se tornou um cowboy. A arma carregada dominou todas as habilidades da caça existentes, cruzando os desertos enfrentando bandidos, negociando com comerciantes, disputando com bestas selvagens, rastreando alvos dias e noites adentro. Ele escapou da morte por um fio, provou da morte várias vezes por um fio. Provou o sabor de se vingar de uma gangue rival, viu família desmoronar em instantes. Ele perdeu muitos, mas ainda assim conquistou bastante. No fim, sua coragem lhe rendeu status e respeitos no continente. Muitas aventuras ele vivenciou em sua curta vida, mesmo que seu planeta sequer tenha ingressado na era atômica, e já adianto, ele nunca irá. O jovem cowboy e a civilização de Aeragan e Farshel eram felizes. Uma palha nesse imenso palheiro que logo seria queimado, desconhecendo o perigo que vinha do espaço. O filho de Gray e Nick raramente vê os irmãos hoje em dia, mas sabe que estão vivendo bem, seja em trabalhos braçais pacatos ou de outros modos. Provavelmente só ele escolheu essa vida no caminho da caça. Na calada da noite, ele gostava de olhar para o céu e pensar sobre o grande mundo lá fora. Algumas luzes fracas se aproximavam lentamente do planeta, mas só uma tecnologia que a Aeragan e Farshel não possuía as poderia captar. E além disso, o cowboy teve sua atenção voltada para outra coisa nessa noite em específico. Um som de choro ecoou de forma alta e clara pela noite serena. Ele ouviu o som até se deparar com um bebê de rosto vermelho que não parava de chorar. O cowboy tirou o chapéu e coçou a cabeça sem saber o que fazer, mas seguindo o exemplo de seus pais há muito tempo atrás, ele pegou o bebê e a levou para casa. E ele podia jurar que no caminho de volta, o som da voz rouca de Nick ressoou nos ouvidos dele. A água aqui é leve como bom vinho, a neve gélida é afiada como uma faca. Esse lugar é o mundo perfeito. Alguns anos depois, para o espanto da civilização de Aeragan e Farshel, a sombra de uma gigantesca espaçonave encobriu a luz da lua sobre as planícies. O cowboy estava agarrado em um trem quando o momento mais assustador de uma civilização aconteceu. Pessoas bem vestidas de preto desceram da espaçonave nas terras do cowboy sob a escolta de guardas armados até os dentes. As pessoas observavam os convidados indesejados com medo. O cowboy pegou algo que a pessoa de preto chamava de sinal de sinestesia, e ao receber o implante cerebral, visões grandiosas inundaram sua mente. Foi a primeira vez que alguém de Aeragan e Farshel aprendeu sobre os infinitos mundos reluzentes além das planícies, florestas, riachos e trilhas conhecidas, mas eles não puderam aproveitar. Escavadoras gigantes apareceram no horizonte das planícies, ignorando completamente os protestos dos habitantes locais. Acontece que o planeta era extremamente rico em um minério negro que é usado para construir armas de destruição em massa. As gigantescas máquinas começaram a sugar do planeta o minério negro, não importando seu local de extração. Os guardas fortemente armados blasfemariam contra as crenças locais dos habitantes e os expulsariam de seus lares, insultando suas honras com uma compensação ridícula.
Aqueles mais audazes e que não estavam cheios de derrotismo recorreram a revoltas e guerrilhas para repelir o avanço das pessoas de preto, mas o poderio militar absolutos, as estratégias, a pontaria e a montaria mais rápida dos cowboys pareciam primitivas e ridículas perto da magia tecnológica dos invasores extraterrestres. Rapidamente cidades desapareceram, e o que importava mesmo no coração do cowboy, os membros da família dele foram morrendo um após o outro. Ele se deu conta de que, a não ser que encontrasse o responsável pelo início de tudo aquilo, ele nunca conseguiria dar fim no extermínio. Uma noite, o arma carregada roubou o uniforme de um trabalhador e embarcou na espaçonave invasora. Seus instintos aguçados de anos dedicados à caça o ajudaram a abater cada guarda em seu caminho, passar despercebido em cada posto de segurança e interrogação até chegar à cabine central, onde pôde ouvir uma fala que ficaria para sempre marcada em sua mente. A Iranghan e Farshel conta com recursos estratégicos cruciais. Quem o conquistar primeiro terá grande vantagem na competição entre departamentos. Como esses cowboys selvagens se negam a colaborar com o departamento de desenvolvimento de marketing, não temos opção a não ser assumir a administração deste mundo no lugar deles. Estamos ficando sem tempo. Vocês têm permissão para usar força militar e civilizar este mundo. O cowboy só tinha visto a silhueta de quem havia dito isto, mas logo um pensamento aterrorizante passou pela cabeça dele. Ele saiu correndo desesperado. Ao seu redor, os funcionários ainda brincavam e riam. Ele segurou a respiração, bem como a raiva e as lágrimas. Sua família precisava dele. Ele não podia parar ali. Balas de canhão choveram dos céus. Quando ele voltou cambaleando à fazenda, que agora havia sido reduzida às cinzas, os idosos Gray e Nick, bem como alguns de seus amigos com quem ele havia crescido, já haviam perdido as vidas no mar de chamas. Ele se agarrou a um fio de esperança de que conseguiria encontrar aquela figura minúscula, sua filha que ele havia resgatado e dado todo o amor do mundo. Ela havia acabado de aprender a andar e gostava de bater delicadamente no violãozinho de madeira que ele havia feito para ela enquanto ria. Mas não havia nada. A terra havia sido completamente devastada. Ele sequer teve tempo de erguer uma lápide para aqueles que perdera. Em desolação profunda e tristeza incomensurável, um misto de emoções apertavam o coração do cowboy enquanto em sua mente a visão daquele momento estava sendo marcado a ferro quente. Com todo o ódio de uma civilização inteira, ele murmurou: a Corporação da Paz Interastral, o Departamento de Desenvolvimento de Marketing. De acordo com os registros planetários de Iranghan e Farshel registrados pela CPI, os habitantes locais que vagavam e aravam as terras havia gerações haviam sido varridos por um desastre desconhecido. Os sobreviventes, a maioria idosos e crianças frágeis, agora se abrigam em reservas cada vez menores. Até hoje, o minério negro continua sendo usado em imensas quantidades como metal raro para criar armas devastadoras e é transportado para cada vez mais planetas em frotas de naves de transportes da Corporação da Paz Interastral. O homem sem passado continuou a viver, carregando consigo uma cruz que muitos já teriam largado. Sua viagem o levou a ter um contato cada vez mais íntimo com o caminho governado por Lan, a caça. Afinal, existe caçador mais apto do que aquele que perdeu tudo para sua caça? Em algum momento, ele encontrou com um vigia da galáxia que lhe apontou uma direção. Logo ele foi parar no laboratório de uma médica baixinha e ela o atendeu. Mesmo com sermões e opiniões próprias, o homem não disse nada, e ao invés disso tirou suas roupas, revelando uma pele completamente coberta por cicatrizes. Seu desejo por vingança poderia ter combustível infinito, mas o corpo humano não é imortal. A médica continuou o sermão que começou a irritar o homem. A próxima coisa que ela sentiu foi o cano frio de uma arma pressionada contra sua testa, ou melhor, a parte de seu corpo que ainda poderia ser considerado uma testa. Mas isso nem sequer a fez estremecer, já que não surtiria efeito nenhum. Porém, ela finalmente pôde aceitar a determinação do homem e, resignada, ela o mandou se deitar na mesa de operações. A última vez que ele sentiu dor física foram as horas mais dolorosas de sua vida. Quando as luzes sobre a mesa de cirurgia acenderam, ele sentiu como se tivesse caído em um mar profundo. A carne compactou-se, derretendo para se fundir a tudo a seu redor, levantando um cheiro horrível de queimado. O corpo partiu, tudo o havia abandonado, deixando apenas pensamentos vazios se contorcendo e lutando sozinhos. Estranhamente, as
emoções de horror, ansiedade, solidão, tristeza e raiva não se dissiparam com seu corpo físico, mas permaneceram na concha mecânica de uma maneira diferente, e eles se tornaram ainda mais pesados do que antes. Ele ouviu o chamado dos mortos, sentiu o cheiro de algo sendo carbonizado, o turbilhão das máquinas zumbia em seus ouvidos, e o novo sangue azul voou em direção ao seu coração sedento. Algumas memórias cruéis ressurgiram conforme o ódio inesquecível se transformou em uma luz fraca na escuridão. Ele seguiu a luz para caminhar em direção ao fim de tudo, utilizando cada grama de sua força para se levantar uma vez mais na superfície. Ele abriu seus olhos e um clarão de fogos de artifício passou voando antes que ele pudesse ouvir os parabéns da médica. Bem-vindo ao mundo novamente! Ele cerrou seus punhos com suas mãos que agora eram feitas de ferro frio. Ele não viveria mais para si. Parabéns, é bem difícil matar você. Ele observou a médica pegar um sanduíche que estava pela metade e começar a comê-lo, mesmo que suas mãos estivessem encharcadas de sangue. Uma troca de diálogos longa se sucedeu até ela finalmente perguntar: "Qual é o seu nome?" O ciborgue esguio fez uma pausa. Memórias voltaram à sua mente, mas o corpo metálico não as sentia. Ele estava morto. As vozes gentis daqueles que se foram desapareceram e ninguém nunca mais vai voltá-lo a chamar por aquele nome melódico que na língua antiga significava arma carregada. Butch Hill, de onde eu venho, é assim que chamo os pistoleiros que bateram as botas. Ele disse. Só um tipo de pessoa buscaria aquela médica com tanta determinação. Então quando Butch Hill saiu arrastando o corpo novo perambulando pela porta, ela gritou enquanto ele se afastava. Então ele deseja uma caçada feliz, Butch Hill, vigia da galáxia. Butch Hill voltou várias vezes para Aeragan e Farshel a fim de investigar o homem que ordenara o bombardeamento ao planeta, mas descobriu que a identidade do homem já havia sido apagada dos registros históricos. Ele entrou à força no Jardim da Recordação e tentou ler as bolhas de memórias relacionadas a Aeragan e Farshel, derrubando no processo várias bolhas de memórias, fazendo os memoriadores não terem tempo de impedi-lo. Quando finalmente conseguiram expulsar Butch Hill do Jardim da Recordação, ele já havia conseguido o que procurava, avisando o desgraçado em meio ao caos de memórias vazadas sobre seu planeta. Oswaldo Schneider, o diretor do Departamento de Desenvolvimento de Marketing na Corporação da Paz Interastral. E aqui, Menobler, é onde termino de contar a história de Butch Hill. Seus crimes e filantropia são tão caóticos quanto seu infame renome. Sempre focado em matar Oswaldo Schneider, efeitos colaterais são causalidades que só devem seguir 3 regras que ele aprendeu em seu caminho na caça como vigia da galáxia. Nunca use dinheiro sujo por prazer. Crédito não é igual a dinheiro e um pouquinho de diversão não conta como gastação. Desde o roubo do tesouro no sistema Marie-Luan, motins no sistema de anéis de Congear, a grande explosão no planeta Galileu, fartas doações para a Fundação de Caridade aos Imigrantes de Esmeralda 3, salvar estações de mediações da Guilda de Intelectuais de Ataques de Monstros, espancar gangues de bandidos que abusam de cidades indefesas. Enfim, esse é o caráter de Butch Hill, que só irá descansar quando sua própria Butch Hill chegar ou Oswaldo Schneider morrer.